Como enganar o leitor? Como enganar o leitor? Vamos lá. Você engana o seu leitor não se enganando. Esse é o primeiro quesito para você não enganar o leitor. Inclusive, tem uma aula aqui no Plot onde eu falo sobre plot twist. A diferença de plot para plot twist, eu já expliquei isso nessa aula, mas de forma rápida. O plot é toda virada e todo acontecimento, todo evento que dá uma mudada na história. O plot twist, ele é aquela reviravolta brusca, ou seja, que a reviravolta ou o que acontece estava completamente fora do padrão ou da expectativa do leitor, né? Mas nessa aula eu me aprofundo, depois vai lá na playlist e assiste se você tem essa dúvida de como fazer um plot twist, como enganar, como fazer o seu leitor explodir a cabeça. E também tem um episódio do Desbloqueia, onde eu falo sobre Attack on Titan, o Shingeki no Kyojin, que é um anime que tem bastante plot twist, um atrás do outro, e como você usar esse efeito Eita na sua história. Então são 2 aulas inteiras para você assistir e conseguir sanar muito mais essa dúvida do que a dica que eu vou te dar agora. Mas bora lá. Enganar o leitor. O que eu quis dizer como para você enganar o leitor, você não pode se enganar. Se você quer fazer esse tipo de estratégia de guiar o leitor para uma determinada experiência, de repente ele descobrir que não era nada daquilo, de repente, te peguei, não era isso que você imaginava, fazer essa questão do efeito Eita ou do plot twist, isso não pode ser oculto para você, isso tem que ser bem planejado. Inclusive, eu tô até fazendo um conteúdo pro Instagram, aqueles carrosséis, né, que é tipo uns mini guias, que são os resumos dessas aulas aqui, e o que eu tava acabando de fazer, eu nem terminei porque eu vim gravar, era falando sobre como planejar, né? Qual é a ordem pra você planejar uma história. E já dando spoiler pra quem pegar depois esse conteúdo lá no Instagram, lá na frente, eu aconselho principalmente pra quem quer fazer essa enganação do leitor, começar pelo final. Não é que você vai escrever a história pelo final. Atenção, planejar, pensar na história é diferente de você de fato começar a colocar ela no papel. Começar a colocar no papel, eu aconselho fortemente que você siga a linha cronológica que você estabeleceu para aquela história. Mas você pode começar a pensar e a imaginá-la pelo final. Por quê? É no final onde as coisas são reveladas. Ou pelo menos o final daquele arco, ou a revelação. Parta da revelação. Porque aí você vai pensar o que é que você vai esconder do leitor. Como você vai deixar micropistas para ele no final das contas, sabe, daquele efeito eureka e pensar assim, nossa, estava o tempo todo aqui na minha frente, só eu que não vi. Essa é a graça do plot twist. É muito ruim quando você faz uma história, quando você faz essa enganação com o leitor, de uma forma brusca, sem sentido e sem estratégia. Ou seja, mas como assim isso foi revelado agora se não tinha pista nenhuma disso antes na história? Como pode essa trama mudar tanto se não tem nenhum indício? O leitor volta para ler a história e não tem nenhum indício de que aquilo realmente está acontecendo. Juliana, mas se eu deixar pistas, o leitor vai descobrir e tal, e etc. Cara, então eu ia falar uma coisa que ia doer, mas vou prosseguir. Então você tá sendo um escritor ruim, porque você não pode enganar o leitor de uma forma muito escrachada. Essa enganação tem que ser a sua malemolência, a sua persuasão como escritor de fazer o leitor enxergar para o outro lado, né, e não para o lado realmente onde as coisas estão acontecendo, as verdades estão sendo ali esfregadas na cara dele. Você tem que distrair esse seu leitor. Mais do que enganar, eu diria distrair. Porque a verdade tem que estar ali o tempo todo. Só que você, como autor, guia ele para outra dimensão, para outro tipo de história, para uma outra trama, ou esconde, camufla aquilo dali. Porque se você engana, no sentido de... vou dar um exemplo do meu próprio livro, A Máscara de um Anjo. Tem um plot twist no final, isso já é um grande spoiler, porque... outra coisa, por favor, toda vez que você for enganar o leitor, toda vez que você for escrever um plot twist, não saia dizendo isso. Eu ainda digo porque eu tô aqui pra ensinar vocês, então eu quero dizer que no meu livro tem esse exemplo, por isso que eu mostro como eu fiz. Aí, quem quiser ler, lê e vê como é que eu fiz, como eu construí, etc, também tá no link aqui na Amazon. A questão é o seguinte, eu acabo dando esses spoilers, né? Mas não faça porque... Você dizer que tem um plot twist, o leitor já fica esperando por aquilo, entende? Então você perde bastante. Eu, infelizmente, acabo falando isso pra vocês. Mas bora lá. Quando o leitor ele deseja isso, quando ele lê isso, né? Como, por exemplo, no meu livro, era alguém... Oi, tudo bem com você? Eu tô gravando.
Tá bom. Fica aí quietinho. Quando eu quis botar aquela ideia no papel, eu queria que o leitor não descobrisse quem era o verdadeiro culpado, né? Tipo, tem algo acontecendo e eles precisam descobrir quem é o verdadeiro culpado. Eu queria que as pessoas não descobrissem, né? Foi erro de surpresas. E como foi meu primeiro romance, eu cometi esse erro de maquiar muito, de esconder e até mentir pro leitor numa determinada situação para esconder o verdadeiro culpado. Deu certo, o leitor realmente foi enganado, no final as pessoas ficaram surpreendidas com a revelação. Mas ao longo do que eu fui ganhando experiência, estudando mais sobre escrita criativa, escrevendo outras histórias, tendo mais experiências, eu percebi que realmente o que eu fiz foi errado. Porque foi o caminho mais fácil, mentir para o leitor para eu poder esconder essa verdade. E aí foi até que no início desse ano eu refiz o lançamento da segunda edição, porque eu fiz melhorias nessa história, justamente para tirar essas mentiras. Como assim? Eu fazia o personagem culpado, quando era confrontado por uma determinada situação, mentir, dizendo que não estava naquele lugar, mas nem era uma mentira assim, né? Porque, ok, essa ainda dá pra passar. Mas assim, mentir sobre determinados sentimentos, entende? Eu fiz ele ter reações que, parando pra pensar mesmo, se colocando na pele dele, sabendo a verdade de que ele era o culpado, ele não teria aquela reação, nem mesmo pra se esconder. Seria uma coisa espontânea. Então, gato, calma aí, gente, calma aí, passou. Então, eu ajustei isso. Nesse contexto, o livro ganhou assim um upgrade muito melhor. Já testei com os leitores betas, com as pessoas que leram a história. Ele ficou no sentido de que agora todo mundo parece meio culpado, até mesmo a pessoa que eu queria esconder, ela não se esconde tanto mais. Então o leitor, ele pode até dizer, eu suspeitava que esse personagem que era realmente culpado. Tá, mas ele suspeitou de todos os personagens. Ele ficou confuso em todas as cenas, em cada plot que acontecia, em cada virada da história, ele apostava em um, apostava em outro, ele já não sabia, já não confiava nem mesmo mais na própria pessoa, nem mesmo no próprio leitor. Então, foi um jeito mais difícil de fazer, mas a experiência do leitor ficou melhor. E eu acho que amadureceu muito mais a escrita e a narrativa da história. Deu mais complexidade aos personagens e não ficou aquela coisa simples do estou te escondendo uma verdade pra você descobrir ela no final. Então, pense um pouquinho mais estrategicamente, comece pelo que você deseja esconder. Foi assim que eu comecei a planejar minha história, porque aí eu sei o que eu quero esconder e como eu vou voltando pra ver como eu vou fazer essas coisas serem escondidas. Mas precisa ter alguma pista, para que justamente quando o leitor leia a história novamente, ele perceba, nossa, realmente estava aqui. Nossa, olha que legal, tinha uma pista aqui o tempo todo. Então foi por isso que esse personagem teve essa reação, porque ele sabia de tal coisa, ou ele tinha feito tal coisa. Isso é importante para a experiência do seu leitor, quando você quer fazer esse tipo de trama que engane ele. Tá bom?